Oi, gente! Zezé Alves aqui falando no segundo episódio do nosso podcast e hoje nós vamos falar de duas áreas muito interessantes: cinema e turismo. Será que existe uma relação entre essas duas áreas? É o que a gente vai descobrir nesse segundo episódio, depois da nossa vinhetinha. E depois da nossa vinheta, é o momento da gente começar aqui o nosso bate-papo a respeito se realmente existe uma relação entre cinema e turismo. Quantos de vocês, ao assistir um filme, se encantaram pela paisagem? É justamente esse questionamento que muitas vezes leva a estabelecer essa relação. Bom, mas afinal, como foi que eu identifiquei a possibilidade de existir uma relação entre cinema e turismo? No final da minha pós-graduação, que no caso foi em comunicação e mídia, eu quis fazer um artigo no qual juntasse ali as minhas duas áreas de interesse. Eu já era formada em turismo, então eu quis fazer uma relação do turismo com alguma mídia. Eu escolhi cinema e comecei a fazer o levantamento. E aí eu descobri algo bem interessante. Eu descobri que existia um país que estava se beneficiando muito através de uma produção cinematográfica. No caso, esse país foi a Nova Zelândia e a produção cinematográfica foi O Senhor dos Anéis. Bom, para quem não conhece, O Senhor dos Anéis faz parte ali de uma trilogia. Para o cinema, foi uma adaptação feita pelo diretor Peter Jackson das obras literárias de J.R.R. Tolkien. Então, o país escolhido como set de filmagens para a trilogia foi a Nova Zelândia, que, diga-se de passagem, é espetacular. A Nova Zelândia é um país lindíssimo, que apresenta realmente paisagens exuberantes e que foi muito bem explorado na trilogia. Mas afinal, o que isso acabou acarretando para o turismo local? Bem, em pesquisa realizada pelo Departamento de Turismo da Nova Zelândia, eles apontam que cerca de 16% dos visitantes que procuram turismo no país foram motivados justamente pelos filmes. E olha que a gente está falando aqui de 17 anos depois do lançamento do primeiro filme da trilogia. Ou seja, é um estudo de caso bem interessante. Mas não é somente a Nova Zelândia que se beneficia com as produções cinematográficas. Eu vou voltar um pouquinho ao tempo e vou para o ano lá de 1977, com a obra maravilhosa de ficção científica que eu sou suspeita para falar, que é Star Wars. Vocês sabiam que na Tunísia os sets de filmagem de Star Wars ainda atraem turistas? E esses sets de filmagem, eles representavam o lar do personagem Luke Skywalker, antes dele partir para as aventuras na galáxia. Só para eu localizar aqui os fãs de Star Wars, eu estou me referindo ao episódio 4. E olha só que interessante, eu estou trazendo aqui como exemplo um filme que ele tem mais de 40 anos, que gera para um país receita com a movimentação turística dos fãs de Star Wars. Outros exemplos aqui interessantes que eu vou passar para vocês de outras obras cinematográficas, vocês vão poder reparar que elas trazem aqui um crescimento na demanda turística das localidades. Então eu tenho aqui alguns exemplos para passar para vocês. O primeiro deles é 4 Casamentos e um Funeral. E esse filme, ele tem uma curiosidade bem bacana. Algumas cenas dele foram filmadas no hotel The Crown Hotel. E para vocês terem uma ideia, esse hotel, depois do lançamento do filme, ficou num período de 3 anos com reservas esgotadas. Outro filme de muito sucesso, só que dessa vez rodado na Escócia, foi Coração Valente. Esse filme ele é protagonizado por Mel Gibson e ele traz as batalhas vivenciadas pelo rebelde William Wallace perante a sua tentativa de separação da Escócia junto à Inglaterra. O filme explora bem as paisagens escocesas, principalmente os Highlanders. E o que isso representou para o turismo escocês? Após o lançamento do filme,
pôde-se perceber um aumento de 300% dos turistas que buscavam ali vivenciar as emoções do personagem William Wallace. Ainda frequentando os sets de filmagem do Reino Unido, eu vou trazer aqui um exemplo para vocês, que é mais um pouco de conhecimento, acredito eu, da maioria de vocês, que são os filmes do personagem do bruxinho famoso Harry Potter. E assistindo os filmes, a gente consegue observar alguns pontos turísticos de Londres, como por exemplo, Piccadilly Circus. Inclusive, isso acabou gerando a criação de roteiros turísticos que envolvem ali as paisagens exploradas pelos filmes da saga de Harry Potter. Mas se vocês são fãs do bruxinho e estão achando pouco, os estúdios responsáveis pelas produções dos filmes, que no caso é a Warner Bros., acabou criando uma atração turística que fica a cerca de 40 minutos de Londres. A atração se chama The Making of Harry Potter e, como são nos sets de filmagem, existem ainda ali os pertences que foram utilizados pelos atores, como por exemplo as suas vestimentas. Existem lojinhas para o pessoal, quando for lá, se deleitar com tudo que influencia esse universo. E você pode se sentir como os próprios personagens, fazendo uma imersão direta nos sets, e ali você vivencia um pouco do que foi para eles também produzirem esses filmes. Outro filme que acaba alavancando a demanda turística para alguns países e especiais para alguns atrativos foi o Código da Vinci. O Código da Vinci ele é uma adaptação de um livro do autor Dan Brown e ele traz alguns mistérios que inclusive acabaram ali impulsionando o turismo de alguns locais, especialmente de alguns atrativos. Eu vou apenas destacar aqui um dentro desse filme, que é a Capela de Hosley. Para a gente conhecer um pouco mais, a Capela de Hosley ela foi construída em 1446. Ela fica ali na Escócia e ela foi fundada por William St. Clair. Por que ela se tornou um atrativo visitado? Na obra popularizada pelo romance Código da Vinci, já no livro, e depois transportado para o filme, apresenta-se ali alguns enigmas dentro da capela, segundo o autor do livro, tá? E que acabaram chamando a atenção dos turistas. A Capela de Hosley, então, ela até hoje tem um fluxo de demanda turística, justamente porque os turistas vão até lá tentando descobrir ou desvendar os mistérios ali que foram desenvolvidos da obra cinematográfica. Mas é claro que em um podcast falando sobre cinema e turismo, eu não posso deixar de fora os Estados Unidos. Eles realmente sabem trabalhar muito bem, explorar muito bem a imagem de algumas cidades nos filmes. E eu vou trazer aqui um exemplo mais marcante dentro desse cenário vasto que eles têm, que é Nova York. Nova York a gente consegue já identificá-la facilmente em diversos filmes, e inclusive ela sendo como personagem de algumas obras cinematográficas. Para vocês terem uma ideia, em 1933, no filme King Kong, a cidade já servia de cenário para as aventuras, né, do personagem. E o momento clássico desse filme é justamente quando ele escala o Empire State Building, que foi considerado por muitos anos o maior prédio da cidade. Então, já desde aí, Nova York já se posiciona mesmo como um destino cinematográfico muito importante. É claro que a cidade não parou de ser retratada desde então, inclusive sendo transformada como personagem de alguns filmes. Um exemplo disso é Gangues de Nova York, é um filme de 2002, onde a gente encontra Nova York do século XIX.
Esse filme é estrelado por Leonardo DiCaprio e ele é bem interessante na perspectiva da gente entender o cenário de como era Nova York na época que foi retratada no filme. Além disso, também existe alguns lugares, alguns points de Nova York que se destacam em filmes. Por exemplo, em 1992, no filme Esqueceram de Mim, o personagem de Macaulay Culkin, ele se hospeda no The Plaza, que é um dos hotéis mais marcantes da cidade. Inclusive, ao visitar Nova York, os turistas procuram este hotel para fazer lá a sua fotinho e postar nas redes sociais. E o Museu Americano de História Natural acabou também sendo personagem de um filme. Eu estou falando do filme Uma Noite no Museu, que é um filme de 2006, com Ben Stiller. Este filme apresenta um guarda noturno que acaba vendo altas aventuras quando anoitece no museu, sem dar spoiler, é óbvio, mas é um filme bem bacana e bem engraçado também, vale a dica. É claro que não só Nova York, mas os seus atrativos acabam ganhando notoriedade perante os turistas, pois é como se ao visitar Nova York você realmente estivesse entrando nesses filmes ou sendo personagem deles. Vale ressaltar aqui que não são só nos bons momentos que Nova York ela é representada nos filmes. Mesmo em alguns a gente vê a Nova York sendo destruída, como é o caso de Avengers de 2012, Os Vingadores. Mesmo assim, a cidade ela é retratada e ela entra também como um personagem central. Eu vou aqui inclusive fazer um parênteses e destacar os parques temáticos presentes nos Estados Unidos. A gente está falando de uma Disney, de uma Universal. Esses parques, eles têm, inclusive, compondo ali as suas atrações, áreas temáticas que são dedicadas a filmes. Como, por exemplo, na própria Universal, a gente encontra algumas áreas temáticas dedicadas a filmes de grande sucesso. Então, tem uma área totalmente dedicada aos fãs de Harry Potter. Nós temos também uma atração do Jurassic Park, que, atenção, eles vão também inaugurar uma área destinada ao Jurassic World. Então, aguardem. Tem também o brinquedo atração de King Kong, que foi recentemente inaugurado, e só também destacando que a Universal são estúdios, né, de produção cinematográfica, então por isso que os parques precisam trazer essas atrações, o que é também bastante bacana. Mas a concorrência não ficou parada, a gente está falando da Disney. A Disney, que na minha opinião vai dominar o mundo, também está trazendo novidades. Recentemente foi inaugurado uma área temática do filme Avatar. Para quem visitou, relatou que está maravilhoso. E também não faz muito tempo assim, eles inauguraram o setor Toy Story, que também está bem bacana. E a Disney ela não brinca em serviço, não. Ela está prestes a inaugurar uma outra área para nós fãs de Star Wars. Atenção! Tá chegando no mês que vem, no dia 29 de agosto, a nova área temática dedicada a Star Wars, que vai ficar no Hollywood Studios, e a atração vai se chamar Star Wars Galaxy's Edge. É claro que com cada inauguração de uma nova área temática dentro de um parque, isso acaba revitalizando o mesmo e vai atraindo cada vez mais pessoas interessadas em conhecer o que há de novo nos parques. Então é uma estratégia que depois a gente até pode discutir em outro podcast. Todos esses cases que eu trouxe aqui para vocês, eles são interessantes e eles justificam esse tipo de turismo que, na verdade, ele está muito em evidência atualmente, que é o turismo cinematográfico. Mas exatamente do que se trata o turismo cinematográfico? Bom, o turismo cinematográfico ele é um segmento do mercado turístico, no qual a gente vai observar o turista viajando muito motivado a conhecer algum local que ele eventualmente observou, viu em alguma produção audiovisual. E a gente está falando
num tipo de turismo que movimenta globalmente cerca de 40 milhões de turistas por ano, ou seja, é um movimento realmente expressivo. Inclusive, alguns países, através de incentivos fiscais, estimulam os estúdios para que eles rodem os seus filmes, as suas séries, ou seja, as produções audiovisuais dentro deles. Eu vou trazer aqui 2 exemplos, um eu já falei que é a Nova Zelândia e o outro é o Canadá, sempre buscando políticas de incentivo fiscais para atrair cada vez mais as produções de audiovisual. Eu lembro aqui também que o setor de audiovisual é fortíssimo, movimenta bilhões pelo mundo afora, inclusive enquanto o setor da economia, ele já ultrapassou o próprio turismo. Então, é um setor extremamente promissor. Mas vocês devem estar curiosos para saber, e o Brasil nisso tudo? Como é que ele fica? Será que o Brasil também está entrando nessa onda? E as séries? Onde elas ficam dentro desse papel todo? Ah, mas então, isso vai ser cenas do próximo capítulo. Sim, a gente vai continuar esse podcast na segunda parte, onde a gente vai retratar a relação das séries com o turismo. Vamos ver se tem vantagens e desvantagens nisso tudo. E também a gente vai falar um pouquinho da perspectiva do Brasil dentro desse cenário. E para quem chegou hoje, eu lembro que os nossos episódios eles são transmitidos de 15 em 15 dias, sempre às 20 horas. Portanto, a segunda parte, retratando ali a relação entre audiovisual e turismo, a gente vai fazer no próximo dia 29 de julho. E aguardem que a gente tem também outras novidades para vocês. Tá? Mas eu não vou falar agora, senão eu vou dar spoiler. É só acompanhar os nossos episódios. Eu queria agradecer demais a audiência de vocês e falar que eu estou muito feliz mesmo com esse projeto, que já se tornou realidade. Ah, e lembrando que eu vou linkar também os episódios nas minhas redes sociais. Então, eu estou no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no SoundCloud e no Spotify, como o Zezé Alves, tá bom? Quero aqui agradecer demais vocês e eu lembro que eu espero vocês no próximo dia 29 para a segunda parte desse episódio, tá bom? Um grande abraço e valeu, galera! Beijos!